Senhor nosso Deus, obrigado pela semana que nós tivemos na Tua companhia e por ter nos trazido aqui nesse momento tão especial, onde reunidos louvamos e adoramos o Teu nome através dessas músicas que tocam o nosso coração. Nos abençoe agora que vamos estudar um pouco da Tua palavra, refletir e pensar na nossa vida e naquilo que o Senhor deseja fazer por nós. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos todos que estão aqui na primeira fila toda semana, outros que não param, não deixam de vir, né? E o Davi, que veio semana passada pela primeira vez e hoje está aqui de novo. Acho que ele gostou, né? E quarta-feira ele apareceu no nosso refúgio da oração, foi muito especial. O Papo de Fé também, eu não estava no Papo de Fé, foi bom? Aí, pronto. Quem não entrou, perdeu. Perdi essa, olha só, não posso perder mais. Tem que dar um jeito. Estamos na nossa série. Vamos desafiar quem tem memória mais antiga. Eu exagerei, né? Como que é a série? Sem limite. Pois é, hoje vai ser diferente o negócio. Olha só. Pode colocar. Então, ficou. O boné eu esqueci, o cabelo não. O cabelo não esqueci. O cabelo tá bom, então. Tá valendo. Vamos colocar lá aquela imagem do PowerPoint, porque eu estou criando. Isso aqui é para o Davi. Davi disse que está mudando de ramo. Estou criando uma empresa nova. Se quiser ser um parceiro, ela chama Ideia LTDA. Quando eu era criança, lá no Brasil, aí eu olhava assim e via o nome das empresas. Eu lembro que tinha 7, 8 anos. Eu me lembro muito bem quando isso aconteceu. Que eu olhava, tudo era assim, na minha época lá, né, nos anos 80. Era o nome da empresa S/A. Aí aparecia outro nome da empresa LTDA. Aí eu fiquei, o que é isso? SA, LTDA? Até que me explicaram, eu entendi que o SA é o quê? Sociedade Anônima, né? E o LTDA? Limitada. Então, essa empresa é muito boa, né? Ideia Limitada. Quem quer participar comigo de Ideia Limitada? A gente tem um slogan muito bom. Pode passar o próximo slide. Olha o slogan. Onde o sucesso passa longe. Com ideia limitada, o sucesso vai passar longe mesmo. Não vai chegar no... Davi, não é um bom negócio. Não invista seu tempo, seu dinheiro em ideia limitada, porque... Olha, junta os amigos inúteis com ideia limitada. Hoje a gente vai rir um pouco, vocês vão ver. Hoje vai ser um dia para a gente rir um pouco, porque rir faz bem, né? Para o coração. Mas é isso, é para a gente pensar. Quando a gente sorri, a gente abre o coração, abre a mente, consegue entrar melhor as ideias. Então tem que rir mesmo. Olha aí, ideia limitada. Você conhece gente com ideia limitada? Muitas. E quando você olha no espelho, você encontra alguém com ideia limitada? Também. Às vezes a gente olha para o espelho, né, Wellington? Não sei. Tem momento que a gente olha para o espelho e fala assim, está aí alguém com ideia limitada. Todos nós. A verdade é essa, todos nós. Sabe por quê? Porque a gente traz já uma genética, a gente traz uma formação de família, né, a educação que limita as nossas ideias. O ser humano, infelizmente, no mundo de pecado, a gente é limitado. A gente nasce limitado, tremendamente limitado. E as nossas ideias são limitadas pela formatação. Não é culpa nossa, mas é assim. Aí, na nossa jornada de vida, a gente encontra um Deus que de limitado não tem nada. É ou não é? Deus não tem absolutamente nada de limitado. Essa palavra não existe no vocabulário dele. Não tem. Limite, não tem. E a gente vai entender um pouquinho mais hoje que, nesse mundo, quem pôs o limite foi o pecado. O pecado limitou. Tudo, principalmente as nossas ideias, a nossa mente ficou limitada. E a nossa compreensão de Deus é limitada, a compreensão do que Deus pode fazer por nós é limitada, e Ele é ilimitado. Mas vamos pensar um pouquinho nessas questões. Porque tem hora que a gente pensa, quando a gente vê uma pessoa, uma situação, né?
uma história, a gente olha para um fato verídico, alguma coisa, a gente pensa assim, o que aquela pessoa estava pensando quando fez aquilo? Já aconteceu isso com você? Que a gente realmente questiona o que estava pensando quando disse aquilo, quando fez aquilo, e a gente fica pensando, de onde veio essa ideia? Porque, não, tem uma expressão lá em casa muito engraçada, porque a Michele, ela assim, ela tem um vocabulário, não quero exagerar, mas pelo menos, algumas vezes, não sei quantas, mas algumas vezes maior que o meu, porque ela lê muito, a Michele sempre leu muito, ela já leu milhares de livros, ela era o tipo da pessoa, agora com os meninos não tem muito mais tempo, mas ela lia, eu falava para vocês, é verdade, pelo menos 3, 4 livros por semana. Assim, quando ela está muito ocupada. Quando ela está desocupada é mais. Então ela tem um vocabulário muito grande. Mas tem um regionalismo, que ela é gaúcha, então tinha palavras que ela sabia que eu não sabia. Teve algumas palavras por causa do meu conhecimento que eu ensinei para ela. Eu lembro um dia, ela estava na faculdade dela, biologia, lá no Rio Grande do Sul, São Leopoldo. E porque eu leio a Bíblia, e na linguagem antiga, muitas vezes, e tinha palavras que eu sabia que ela não sabia, e eu ensinei para ela. Eu lembro o dia que eu olhei para ela assim, eu não sei por que eu usei, é porque era a palavra certa para usar no momento. Eu olhei para ela e falei assim, a gente estava namorando, recém começado a namorar, alguns meses. Eu olhei para ela e falei assim, gosto muito da sua compleição. Aí ela, hã? Pai de quem? Está me xingando? Eu falei, não, sua compleição. Aí eu peguei no dicionário e mostrei para ela. Eu falei, olha, compleição é o conjunto de atributos que forma você, quem você é. É o seu visual, é a sua, né, seu shape, sua forma. Aí ela entendeu, ela gostou. Né? Então hoje ela sabe que a compleição dela me agrada muito, é muito bonita. Mas aí olha só essa frase. Aí a Michele, às vezes a gente ia conversando, eu já contei isso faz muito tempo, tem gente que não ouviu, eu tenho que contar. Porque ela tem um vocabulário muito bom, o português dela 10 vezes melhor que o meu. Ela corrige meus livros, né? Eu escrevo, ela vai lá, corrige tudo, e fala, isso aqui, e vai me ensinando. Mas aí tinha 2 coisas que ela falava que eu dei muita risada, por causa do regionalismo, e quando a pessoa ouve errado, grava errado e fica errado. Então, por exemplo, uma delas, ela falava assim, bagunçou o porreto. Como que é a expressão? Bagunçou o coreto. Bagunçou o coreto. Ela falou, ela ouviu na infância errado e ficou errado. Bagunçou o porreto. Até hoje a gente passa nas praças assim, eu olho e falo assim, olha um porreto. Não, é coreto. A gente ri porque ela... A outra é que ela falava assim, isso aí é uma ideia de girino. Jirico, não é? Você acha que... Exato, jirico é o filho do jegue, É para não falar ideia de burro, é uma expressão do Nordeste no Brasil. Ideia de jirico. Você acha que a gaúcha sabe o que é jirico? Não chegou lá. Os jiricos chegaram no máximo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que está cheio de nordestino. Né? No Rio Grande do Sul não chegou, está chegando agora lá. Então ela falava, ideia de girino. Aí quando eu expliquei para ela o que era jirico e tal, aí ela entendeu. Ela falou, mas dá na mesma, né? Ideia de girino, que é o filho do sapo, né? Também dá na mesma, ideia de girino. Então essa é boa. Como eu estou falando de ideia, você pode chegar para a Michele e falar assim, olha, o pastor hoje está falando de ideia de girino. Ideia limitada, né? Ideia limitada, ideia de girino. Só que é jirico, né? Que é o burrinho. E então, tem gente que a gente olha e fala assim, essa pessoa, que ideia que ela teve de fazer uma coisa dessa? De onde tirou isso? Acontece. Olha só, quero mostrar para vocês. Põe a próxima imagem lá para a gente, por favor. Isso aqui foi uma ideia muito interessante que eu vi. E essa semana, como eu sabia que eu ia falar sobre isso hoje, aconteceu essa semana que eu passei por esse cemitério. Eu estava levando meus meninos num parque para eles brincarem, e eu lembrei, aqui que fica aquele cemitério que muitos anos atrás eu vi uma coisa que chamou minha atenção. Eu falei, que ideia que essa pessoa teve? Não é uma ideia ruim, mas é uma ideia diferente. E eu fiquei pensando, o que essa pessoa está pensando quando fez isso? Olha só, isso aqui é um túmulo. Tá? Lá do lado Flamon, onde eu moro, me chamou a atenção. Tem uma foto de 2 mulheres, e aqui tem... Pode passar a próxima imagem. Olha só, aqui tem uma mensagem em holandês, ou flamand. Quem conseguir ler, uma deixou a mensagem para a outra, sua companheira. Provavelmente elas eram casadas, elas eram um casal, essas 2 mulheres, e ela deixou uma mensagem, bonito ali, dizendo, ó, Karine, quem deixou foi a Sibyl.
para Karine. Ela falou, amor, ela não foi a minha irmã, ela não era a minha filha, ela não era a minha esposa, ela era muito mais que isso. Ela falou assim, e não foi pouco ter amado ela, amor infinito. Eu achei interessante, achei bonito. Mas olha que eu nunca vi isso, talvez você nunca viu isso no cemitério. Olha a próxima imagem. Olha só, o que você nota aí? O que você nota? A Karine morreu. A Karine faleceu, e aí está a data. 58 a 2005. Ela está esperando, e o amor tão grande, que ela falou... A Jane falou, ai que horror. E realmente, eu fiquei pensando, que ideia foi essa? Porque olha só, a Sibyl falou assim, ela morreu, é o amor da minha vida, e como eu tenho certeza que ninguém mais vai entrar na minha vida para ocupar esse lugar, é aqui que eu vou ficar. Ela está me esperando aqui, e é para cá que eu venho. Pode pôr meu nome, está aqui a data que eu nasci, e quando eu morrer eu venho para cá. Tá, essa foi uma ideia, tá vendo? Aí que tá. Não estou dizendo que isso é boa ou ruim, mas eu achei muito diferente, porque eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi essa ideia na minha vida. Quanto tempo passou? A Karine morreu em que ano? 2005. Que ano que nós estamos? Passaram 20 anos. Agora eu não sei se a Sibyl está viva, ou se ela encontrou um novo amor. Não é possível? 20 anos se passaram. E ela falou assim, ó, fica lá, mas eu não vou mais para lá, porque agora eu tenho outro amor na minha vida. 20 anos, muita coisa muda, mas está gravado lá na pedra. E agora? Olha que ideia interessante. Então, essa é a hora que a gente para e pensa, eu fico pensando assim, o que essa pessoa estava pensando quando teve essa ideia de fazer isso? Eu não faria. Né? Principalmente porque a Michelle, a minha esposa, ela já falou assim, ó, você morreu, semana seguinte eu estou com outra pessoa. Ela já avisou, porque ela é assim, ela não fica sozinha. Os namoros dela, assim, ó, terminava um e emendava com o outro. E durava, não era coisa assim, séria. Eu já falei para ela, olha, esperei 33 anos para casar com você, se acabar entre a gente, eu não vou ficar com ninguém, eu vou ficar sozinho. Já fiquei sozinho uma vida antes, fico outra depois. Cada um tem a sua, né? Vamos ver uma outra coisa, põe a próxima imagem, olha só. Talvez vocês já ouviram falar dessa história. Essa história é aquela assim, ó, o que o cara estava pensando quando fez isso? Já ouviram falar dessa história? Olha só. O nome dele, Larry Walters. Ele morava na Califórnia, North Hollywood. 1982. Um dia, esse homem estava no jardim da casa dele, pegou uma cadeira de jardim, teve a ideia. Falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma cervejinha, mas eu quero tomar mais para cima. Ele amarrou uma corda na cadeira, amarrou várias cordas para cima, encheu esses balões de hélio, 45 balões, e não é balão pequenininho, olha o tamanho dos balões. O plano dele, vai subir, eu vou ficar em cima do jardim, aí uns 10 metros, 15 para cima, tomando minha cervejinha e tal. Levou algumas outras coisas, e ele levou uma espingarda. Que ele falou, dou uns tiros, furo os balões e eu vou descer. Plano perfeito, né? Aí aquela pergunta, o que ele estava pensando quando fez isso? Quando soltou os balões e puxou a cadeira, fez assim, ó, foi embora. A imagem. Ali é uma foto dele na cadeira, chegou, lá eles, nos Estados Unidos medem em pés. Pé é 33 centímetros mais ou menos, cada 3 pés, 1 metro. 16 mil pés. Ele chegou a 5 mil e não sei quantos metros de altitude. As montanhas, mais da metade do Everest. Estava um frio danado. O vento foi levando e ele foi embora. E ele lá sentado na cadeirinha dele, e pensando, eu atiro aqui, vejo onde vou cair, o que eu faço? E o vento foi levando, foi indo para o mar. Resultado, encontraram ele, por quê? Porque foi levando para cima do aeroporto de Los Angeles. E aí ele começou a atrapalhar o tráfego aéreo. E aí começaram a falar, os aviões descendo, ele falou, vocês não vão acreditar. Mas aqui em cima tem um maluco numa cadeira, passando aqui do lado da gente. Alguém tem que fazer alguma coisa, senão vai bater no avião. Isso aqui está cheio de balão. E aí ele foi, pum, 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 começou a dar tiro, começou a descer aos poucos e desceu com segurança, não morreu. Acredite, ficou famoso. Tudo bem,
Porque esse aí fez isso, olha que ideia, que ideia. De onde tirou essa ideia? Não, mas mais ideia de jirico é quem tenta repetir o feito, né? Porque muitos tentaram repetir o feito, inclusive, vocês viram o famoso padre em Santa Catarina? Vai no Google, vai no YouTube, procura o padre de Santa Catarina, que fez isso. Colocou uma cadeira e tal, equipou com tudo, colocou os balões, e ele queria chamar a atenção para uma causa, levantar dinheiro e tal, não sei o quê. E ele tinha um GPS, ele tinha rádio, ele tinha o telefone, ele tinha tudo. Falou assim, se der alguma coisa errada, eu vou entrar em contato, vou dizer onde eu estou, pelo GPS eu dou a coordenada, eles vão me achar. Até hoje. Até hoje. Isso aí já tem uns 20 anos, até hoje. Subiu, aí o vento levou, em vez de ir para o continente, levou para o mar, para o alto do mar, para o alto mar, e aí começou uma tempestade. E ele desapareceu no meio das nuvens. E ninguém sabia o sinal do GPS, o rádio que ele tinha, tudo. Até hoje não se sabe do paradeiro do padre dos balões. Coloca lá no YouTube depois. Ideia limitada. De jirico não sei, mas limitada. É uma ideia que eu não faria isso, jamais. Eu tenho medo de andar de helicóptero ou outras coisas, vou andar de balão, balão de gás. Então tem essas coisas. Agora, quer se divertir um pouco? É humor negro, né? Mas acho que é bom para aprender o que não fazer. Porque vocês já viram uns vídeos que aparecem, no Facebook aparece direto. E no YouTube também tem, de acidentes, caminhão, ônibus, carro. Na Rússia tem um monte de carro com câmera mostrando os acidentes. Eu, às vezes, assisto aquilo para saber como evitar acidente. Porque você vê o que o povo é capaz de fazer na estrada, nos cruzamentos. Cruzamento é coisa... Ônibus e caminhão fica longe, que é para passar rápido, não fica perto, porque encostou em ônibus e caminhão, você vai levar pior. Eles sempre ganham, o tamanho que eles são, né? Então, tem coisa que é interessante você saber, a capacidade que as pessoas têm de fazer estupidez, que pode interferir na sua vida. Teve um camarada nos Estados Unidos, muitos anos atrás, que teve uma ideia. Ele pensou assim, olha só, coloca para nós a próxima imagem. Chama Darwin Awards. Ele falou assim, a gente precisa dar ele falou assim, precisa dar um prêmio, e o prêmio chama o Prêmio Darwin, né, para aqueles que fazem aquilo ali. A ideia dele é o seguinte, o homem evoluiu, e aí chega uma hora que ele chegou no ápice da evolução, e ele faz o quê? Ele fica tão tosco, com as ideias limitadas, que ele acaba se matando. Então ele falou assim, a gente tem que dar o prêmio para aqueles que, por sua falta de inteligência, para não falar outra coisa, se eliminou da evolução humana, tirando o seu DNA para não ter mais gente tosca como ele. É uma brincadeira, é uma piada. Mas o que ele fez? Ele escreveu livros, depois tem site e tem até um filme, eu vou mostrar para vocês. Coloca a próxima imagem, por favor. Esse aqui são as capas de alguns dos livros. Contando histórias verídicas de pessoas que se mataram sem querer por causa das suas ideias geniais. Já ouviu alguma história assim? Tem tantos. Coloca mais uma imagem, por favor. Esse aqui é o filme. São bons atores. Winona Ryder e Joseph Fiennes, que chama The Darwin Awards, o Prêmio Darwin, mostrando esses absurdos. Quer ouvir algumas dessas histórias? Vou contar para vocês. Algumas que eu me lembro assim, que me marcaram. Uma aconteceu no Brasil. Foi no interior de Minas Gerais. Chegaram para um camarada e falaram assim, olha, tem um caminhão-tanque, caminhão de gasolina, aquele tanque enorme de gasolina atrás. Precisa lavar. Então, a boca do negócio é enorme, você vai entrar lá dentro e você vai lavar. Deixar limpinho. Tem um problema, gasolina é o quê? Inflamável. E é um combustível explosivo. Explode. Como que explode? Não é a gasolina queimando que explode. Quem sabe um pouquinho de como funciona o motor, ó, tem alguém que manja aqui de carros e corrida e tal e tal. A gasolina queima para poder funcionar o motor? O que faz? Hã? Ó, tem um profissional aqui, né? Como que funciona a queima? O pistão pressiona a gasolina ali dentro e ela vira o quê? Pode perguntar para ele, pode falar em francês. Mas eu vou mudar de língua aqui. É que o meu francês é tão bom, mas no inglês o
o Martin fala, ok, I'm asking how an engine works, how the gasoline burns. It's not liquid. How is it? In 4 times, admission, compression, explosion, échappement. So, Emissão, compressão e explosão. How does it explode? Is it liquid gasoline? When the pressure comes, it turns into what? the gasoline arrives in the plugs, the piston goes up. There is one compression, and at that moment, there is one light at the end of the plug, and it makes the explosion. Yes. Então o pistão faz a pressão na gasolina que ela entra ali. Na hora que pressiona, ela entra no formato líquido, mas com a pressão, ela vira um gás. E aí, a faísca da vela faz ela explodir. Então, o que explode não é a gasolina líquida, é a gasolina em estado o quê? Gasoso. Tem que ter oxigênio. É o carburante com combustível e aí faz a explosão. O que acontece? No tanque de gasolina que o rapaz lavou tudo lá dentro direitinho. Tinha um pouco de gasolina ainda, ele limpou, evacuou, mas o que aconteceu? O que ficou ali dentro que não escapou? Gás. Sabe que ideia brilhante que ele teve? Não, pior. Porque aí não seria intencional. Ele olhou para dentro da boca depois que ele terminou e queria ver se o serviço estava bem feito, estava tudo certo. Aí ele olhou assim, estava escuro. Em vez de pegar uma lanterna, ele pegou um isqueiro. O corpo dele foi encontrado 100 metros de distância, porque explodiu. Não tinha gasolina, o que tinha? Vapor de gasolina. E ó, se foi. Então aquela coisa, o que estava pensando, que ideia que foi essa? Seres humanos são incríveis para ter ideias. E tem ideia que é fantástica. A gente olha a tecnologia, mas tem cada ideia que fala, de onde a pessoa tirou essa ideia? Nos Estados Unidos tinha uma fazenda e o pessoal estava consertando a caminhonete. Dois amigos lá consertando a caminhonete. E aí ela fazia um barulho que eles não conseguiam... Não consigo, essa é muito engraçada. Não conseguia identificar de onde vinha o barulho. Só que o problema é o seguinte, o barulho só aparecia quando? Com a caminhonete parada, em movimento. Aí um teve a brilhante ideia, vou fazer o seguinte, eu vou entrar embaixo da caminhonete e vou me amarrar. Aí você vai na estrada, 50 por hora, aí vai estar em movimento e eu vou ver exatamente de onde está vindo o barulho. Darwin Awards para ele. Prêmio Darwin para ele, porque se foi. Tanta coisa incrível que as pessoas fazem, porque na hora a ideia apareceu boa. A melhor ideia possível. E acabou sendo a pior, porque acabou tirando a vida da pessoa. Então, se quer se divertir, você vai lá no YouTube, coloca lá, Prêmio Darwin, você vai ver histórias assim. E gente que morre por bobeira. O camarada que chegou naquelas máquinas de refrigerante, ficou bravo, começou a chutar e brigar, porque ele pôs o dinheiro e não veio. Estava em cima de uma plataforma, ele não viu, a máquina balançou e caiu em cima dele. Morrer por causa disso? Morreu. Então, tem essas coisas. Tem uns prêmios assim incríveis, esse prêmio para essas pessoas com essas ideias brilhantes. É o Guinness Book dos ideias de Jerico. E então, a gente tem que cuidar com as ideias que a gente tem. Pode tirar a imagem, Jean, obrigado. Porque, às vezes, a nossa ideia parece boa aos nossos olhos, mas não é. Então, eu tenho que provar essa ideia, eu tenho que passar por algum lugar. Eu tenho uma esposa que eu checo as minhas ideias, meus sonhos, meus planos. E, às vezes, não passa no filtro dela. Mas a gente tem que entender de fé também. Porque Deus também nos dá ideias que todo mundo vai dizer que você está o quê? Olha a frase que a Michelle me contou essa semana. Ela ouviu em algum lugar. Você pode dizer o nome da pessoa, da frase? Eu não vou te ouvir daí. Vem para cá. Que eu vou ler a frase aqui, mas eu não sei... A frase... Hã? Não, a frase eu sei. Eu quero de quem que é. Um economista... De onde? De Bangladesh. Ele é indiano, é um economista indiano que tem feito coisas incríveis na Índia e agora ele é conselheiro econômico em Bangladesh. E ele começou a emprestar dinheiro para mulheres
com renda limitada, e elas estavam pegando empréstimo com agiotas e falindo, porque não tinha como pagar, e ele conseguiu $50, $100, e elas estavam conseguindo manter a família. 98% pagava direitinho para ele. Ele criou um banco, o cara ficou rico. Olha o que ele falou. O pessoal falou que ele era louco, né? Quando ele teve a ideia de criar um banco para fazer empréstimo para a dona de casa. Olha a frase dele, vê se faz sentido para você. Se não estão rindo do seu sonho, ou se não estão te chamando de maluco, seu sonho não é grande o suficiente. Entendeu? Entendeu, Marineide? Se não estão te chamando... Ó, Davi, para você. Você está aí nessa fase aí? Ana Luísa, para você. Se não estão rindo do teu sonho, e se não estão te chamando de maluco, vai escrever um livro. Você é maluco. Escreveu, não escreveu? Publicou, não publicou? Aí. Se não estão rindo do teu sonho, se não estão te chamando de maluco, seu sonho não é grande o suficiente. O que eu não consigo deixar de pensar é o que você estava pensando quando pôs atenção na data do túmulo. Pois é. Tem isso, né? Olha aí. Então a gente vê essas coisas, começa a refletir, começa a pensar, a gente tira lições para a gente. Olha só. Eu estou com umas ideias e uns sonhos que a minha esposa essa semana falou para mim: você está precisando ser internado ou fazer terapia. Foi ou não foi, Michele? Falou, vou te internar e vou mandar você para terapia, porque você está maluco. Eu falei assim, é grande. Aí então eu falei assim, esse sonho tá chegando lá, porque se a minha esposa que me conhece falou, te interna, você está doido? Esse sonho está grande. Então está do tamanho. Que tamanho que é o seu Deus? Que tamanho que é o seu Deus? É aí que está a questão. Porque se você estiver tentando sozinho um sonho desse, que estão te chamando de louco, e estão te chamando, né, estão rindo do teu sonho, aí eu vou dizer que é doido mesmo. Agora, se você tem um Deus que não tem limite, a sua ideia nunca vai ser limitada. Ela nunca vai ser limitada. Esse é o ponto. Essa semana passada, na nossa classe de estudos, a gente tem um estudo segunda-feira à noite, que chama Princípios. Quarta-feira a gente tem um encontro de oração, a gente discute vários assuntos, conversa. E no mês de fevereiro, março, a gente veio conversando como orar, como meditar, ouvir a voz de Deus. E tem um texto que a gente conversou, que é Isaías 30, 21. Lá diz assim, antes de eu ler, de onde que vem a sua ideia? De onde que vem as ideias da nossa mente? Só tem 3 fontes, só tem 3 lugares que elas vêm, sendo boa ou ruim. Tem 3 lugares. Ou é resultado dessa herança que eu falei, tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que você aprendeu, geralmente vem a influência gigantesca do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, porque essas ideias vão perpetuando e vão passando. Por exemplo, tem uma pessoa muito conhecida, não vou nem falar o nome, porque todo mundo aqui praticamente conhece. O esposo dela me falou assim, minha esposa, ela tem alguns preconceitos e foi tudo do pai dela. Por exemplo, ela tem preconceito contra jogador de futebol, e ele explicou por quê, e policial. Então, toda vez que ela vê policial, ela fala assim, ela acha que tudo é bandido, tudo é criminoso. Não é. Tem muito policial bom, tem policial honesto, tem policial que está cumprindo a missão. Mas para ela, quem passou para ela? O pai passou aquela impressão. Tem um filme muito interessante do Bruce Willis com a Michelle Pfeiffer, que acho que é a história de nós dois, alguma coisa assim. Vai mostrando o casal. E aí tem uma hora que aquilo é fantástico. Eles estão sentados na cama, uma cama bem grande. E aí, para você entender como que a coisa funciona, eles estão conversando à noite, antes de dormir, batendo um papo. Ele está sentado na cama, a esposa do lado. Do lado dela está o pai dela e a mãe dela. Do lado dele está o pai dele e a mãe dele. Só que eles não estão ali. Eles estão ali para a gente entender, porque eles estão discutindo. Aí ela fala uma coisa para ele, e aí na hora dele falar para ela, não é ele que fala, é o pai dele que fala. Por quê? Porque de onde que ele criou aquela ideia? Foi do pai dele. Aí tem hora que não é ela que fala, quem fala é a mãe dela. Porque de onde que veio aquela ideia que ela está falando? Veio da mãe dela. Aí tem hora que a mãe dele fala, tem hora que o pai dela fala. E eles vão discutindo, e as 3 pessoas, 3 de cada lado, para você ver. As ideias que a gente tem veio de algum lugar. A gente herda essas ideias. E muitas vezes são ideias LTDA. E a gente fica preso nelas. E tem um Deus que é ilimitado.
Agora, tem um problema. As ideias que a gente tem, os sonhos que a gente tem, os desejos que a gente tem, muitas vezes vêm de onde? De outros dois lugares. Ou está aqui tudo que eu estudei, aprendi, herdei, ou está vindo de onde? Satanás, ele tem, o inimigo de Deus, ele tem a capacidade, o poder de colocar ideias na mente da pessoa. E a gente vê coisas terríveis que acontecem no mundo, já aconteceram, e a gente vê claramente de onde veio a ideia. Qual é a origem? Foi do bem ou do mal? Deus também tem o poder de colocar na nossa mente o quê? Ideias, sonhos, desejos. E se você abre esse canal para Deus e tem comunhão com Ele, se prepare, que vai brotar ideia na sua cabeça, que você vai ficar, de onde veio? Eu confesso, eu comecei a escrever, faz o quê? Foi em 2011 que eu comecei a escrever. A minha esposa, que eu disse para vocês, que lê um monte, quando ela leu os 3 primeiros capítulos do meu livro, ela falou assim, está muito bom, escreve mais 3. E eu continuei. E ela me motivou e me animou, porque ela falou, isso aqui está muito bom. Depois eu relia aquilo, e eu falava, eu escrevi isso? Aí ela ria e falava para mim, você sabe que essas ideias tão boas, são boas demais para serem suas. E é mesmo. Porque foi resultado de oração. Foi oração. Eu fiz um mês de oração, Deus me deu a ideia, e eu fui orando, e Deus... Então, no meu segundo livro, eu coloquei assim, ó, agradeço a quem? Ao Criador, fonte de toda criatividade. Ele é o Criador. Criatividade vem dele, do Criador. Se você tem um contato, uma comunhão, uma conexão com Deus, se prepare para ter ideias incríveis, diferentes. Sabe o que é mais difícil? Originais. Porque hoje tudo é cópia da cópia da cópia. Alguém copia uma ideia daqui, outra dali. Como que você consegue ter uma ideia original? A origem das ideias? Ó. Então a gente tem 3 fontes de ideias. Ou nós mesmos, ou vem de Deus, ou vem do inimigo de Deus. Como distinguir qual é qual? Porque se você souber qual é qual, o problema é resolvido. Se for sua, você não vai confiar. Você vai ter que provar. E aí você prova com Deus. Você prova com alguém de confiança. Se vem do inimigo, você faz o quê? Apesar de parecer boa, apesar de ser interessante, você identificou que vem do inimigo de Deus, você faz o quê? Rejeita na hora. Aqui não. Aqui, nesse terreno, isso aí não planta, não brota e não floresce. Tira essa ideia daqui. Se vier de Deus, você abraça. Aí você diz, essa ideia é fantástica. Isso veio do meu Deus. Que privilégio que Ele colocou essa ideia na minha cabeça. E aí você vai desenvolver aquela ideia e vai dar fruto. Não é assim a história da semente, a parábola da semente, que foi jogada? Que é a semente? É a palavra de Deus. São as ideias que vão entrando no coração, na mente do ser humano e que Deus quer que regue e que ela cresça e dê frutos. Então a gente precisa identificar de onde vem. Olha o texto que eu estava falando do nosso grupo, Isaías 30, 21. Diz assim, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Estou na dúvida, estou no caminho, é para a direita ou para a esquerda? Deus está dizendo para a gente, você vai ouvir uma voz atrás de você. Lembra que a gente estudou? Que voz é essa? Se está na frente, eu estou vendo quem está falando. Se está do lado, eu estou vendo. Mas se está atrás, eu não vejo de onde vem essa voz. É uma voz de alguém invisível. Quem que a gente tem falando aqui na nossa mente? Todo dia, trazendo as ideias. O Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo, é alguém que vem atrás. Eu não vejo quem é. E ela vai dizer para mim, ó, esse é o caminho, anda por ele. Estou em dúvida, é para a direita? É para a esquerda? Não, esse é o caminho, anda por ele. As ideias brotam aqui. Quando eu tenho conexão com Deus. Agora, por que a gente tem que ter cuidado com que voz que ouve? Eu ouvi essa história faz muitos anos, eu nunca esqueci. Achei muito interessante. Tinha um explorador, estilo Rodrigo Silva, arqueólogo, estilo Indiana Jones, se meteu na mata atlântica, na mata amazônica. Tinha uma tribo lá que ele descobriu, e era uma tribo canibal. Quando ele se deu conta, ele falou, vou fugir daqui, vão me comer. Saiu correndo, e eles saíram correndo atrás dele. E ele, desesperado, e eles com lança, flecha e tal, e aquele negócio. Até que ele chegou numa clareira, ele parou assim e cercaram ele. Todos ao redor. Todo mundo em volta. Ele olhou e pensou assim,
estou perdido. Aí uma voz falou para ele, você não está perdido. Pegue essa pedra e jogue na cabeça do cacique. Ele abaixou, pegou a pedra, pá, bateu no cabeça do cacique, o cacique, pum, caiu. A voz falou para ele, agora sim você está perdido. Cuidado com a voz que você ouve. Entendeu a lição? Cuidado com a voz que você ouve. Ele falou, não, essa voz é de Deus. Era de Deus? Ele está falando comigo, estou perdido, nessa situação não tenho saída. Ele fez o que a voz mandou. E aí sim, se perdeu. Então, cuidado, que voz que eu estou ouvindo? Tanto no sentido literal quanto figurado. Tanto no sentido espiritual quanto humano. Que voz que eu estou ouvindo? O que eu estou lendo? Eu estou entendendo e aceitando aquilo, e engolindo tudo? O noticiário dá as notícias lá e estão dando opiniões e eu aceito tudo aquilo? Ou eu vou ouvir conselhos? De quem que eu estou ouvindo os conselhos? Quem são as vozes? Quais são as vozes que estão falando e eu estou aceitando tudo e estou engolindo tudo? São vozes amigas ou são vozes inimigas? Ou são vozes inimigas disfarçadas de amigas? E aí a pessoa dá um conselho e você segue, e você aceita. E muitas vezes a palavra de Deus está dizendo claramente e a gente está fazendo o contrário. Quem que eu estou ouvindo? Que voz que está falando ao meu coração? Então, Deus, Ele quer falar com a gente. Ele quer dar as ideias corretas, verdadeiras, para a gente poder seguir o caminho seguro. Mas eu tenho que afinar meu ouvido e sintonizar minha mente com Ele para ter as ideias certas. Essa aqui é uma promessa de Deus que a gente leu em Isaías. A gente vai ouvir a voz de Deus, mas para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que conhecer essa voz. Eu tenho que estar familiarizado com ela. Eu tenho que todo dia estar buscando. Eu tenho que ler a minha Bíblia e orar todos os dias para eu me acostumar e me habituar e ter certeza. Quando vier a voz do inimigo, aqui não. Eu conheço essa voz aí, não é a voz do meu Deus. Ele nunca diria isso. Porque ele nunca diria algo que vai contra a palavra dele escrita. Se está me dando um conselho que vai contra a palavra escrita, já não é a voz de Deus. Não vem dele. Então a gente precisa ter um dom do Espírito chamado discernimento. E aí, isso é uma coisa que eu oro todo dia. Você tem que orar. Senhor, me dê sabedoria e me dê discernimento. Para eu poder tomar as decisões certas. Para eu identificar qual é a voz que está me dando essas ideias aqui. Porque tem ideia que parece tão boa. Aí a palavra de Deus, tem caminhos que ao homem parecem direito. Mas o fim deles são caminhos de morte. Se esse pessoal todo aí do Darwin Awards soubesse disso, não tinha morrido ninguém, né? Porque tem caminho que parece ideia, parece boa. O final é caminho de morte. Então eu tenho que pedir para Deus sabedoria e discernimento. E identificar a voz de Deus para eu saber que decisão tomar, que caminho seguir. Tem decisões que a gente precisa tomar que são maravilhosas e vão dar um rumo certo para a nossa vida. A gente precisa ter coragem para tomar aquela decisão. Mas o importante é saber de onde veio essa ideia. Veio de Deus? Confie nele. Não é de hoje para amanhã, às vezes, que as coisas vão acontecer. Tem um processo de transformação e mudança que vai acontecer na nossa vida. A jornada é mais importante que o final. Mas a gente tem que confiar. Deus falou que esse é o caminho? Segue. Vai em frente. Não desanime. Não deixa ninguém dissuadir você. Tirar você do rumo. Não deixa as vozes desse mundo te enganarem, te iludirem. Quando vão dizendo para você, olha, é isso, é aquilo. E a gente acaba ouvindo só para quebrar a cara e descobrir. Não devia ter confiado. Confiança a gente não dá para qualquer um. Agora, desconfiar de Deus é o que a gente não pode. Tem que confiar na voz de Deus. E a voz de Deus começa na Bíblia, na palavra dele, e é no nosso relacionamento diário, é na oração, é na busca, para a gente poder identificar essa voz e conhecer e saber. Deus está falando comigo. Eu creio e confio nele. E se ele falou... Tem um pastor que eu gosto muito, um romeno, que vive nos Estados Unidos, chamado Pavel Goya. Tem até em português as mensagens dele. Vai lá no YouTube, Pavel Goya. Fácil de achar. E ele ensina e fala de um jeito assim tão simples que a gente consegue entender. E ele contou uma coisa que é... Estou falando isso aqui para mim. Quem está numa jornada aí, orando e pedindo algo para Deus, tem que entender isso. Ele falou que um dia o filho dele pediu uma coisa para ele de presente. E aí ele ficou negociando com o filho, até que no momento que ele falou assim, tá bom, eu vou te dar. Tá, amanhã a gente vai na loja, eu vou comprar para você isso aí.
O menino, na hora, saiu, na vizinhança inteira, contando para os coleguinhas: você quer ver o meu brinquedo novo? E foi na outra casa: quer ver o meu brinquedo novo? Quer ver o meu brinquedo novo? E os meninos: quero, vamos lá agora. Ele falou: não, agora não, amanhã. Amanhã, tal hora, você pode ir lá em casa, que você vai ver meu brinquedo novo. Por que o menino fez isso? E aí ele falou: meu filho fez isso porque ele sabe que quando eu digo uma coisa, está feito. Está feito. Se eu falei para ele que amanhã eu vou comprar esse presente para ele, e ele vai ter esse brinquedo, amanhã vai estar lá. Então ele já saiu contando para todo mundo, feliz da vida e pulando de alegria. Ele falou: Deus promete certas coisas para você, por que você não sai pulando de alegria e comemorando? E já feliz. Por quê? Porque se ele falou que vai fazer, acabou. Está feito. Se tem uma promessa aqui nesse livro e está dizendo para você: se você fizer isso, eu te dou isso, está feito. Porque Deus falou. Aí ele disse o seguinte: a gente não faz isso porque a gente não conhece Deus o suficiente, como o filho dele conhece o Pai. E aí, se a gente conhecesse a Deus de verdade, tivesse essa intimidade, esse amor, de relacionamento de amor com Ele, a gente ia sair feliz, comemorando e dizendo para todo mundo: sabe o que aconteceu na minha vida? Ele transformou a minha vida. E sabe o que ele prometeu? Isso, isso e isso. E eu sei que isso vai acontecer. Eu vou viver para sempre. Eu vou andar em ruas de ouro. Eu vou ter uma mansão. Lá não vai ter dor, sofrimento, tristeza. Sabe por quê? Porque meu Deus falou. E se Ele falou, está feito. É só esperar que vai acontecer. E as coisas nesse outro mundo e as coisas também nesse mundo. Deus tem bênçãos incríveis para nós. Deus é ilimitado. Agora, nesse mundo, por causa do pecado, a atuação de Deus tem limites. O problema é quem que põe limite no poder de Deus nesse mundo. Quem que põe limite? A nossa fé. A nossa fé é o limitador da atuação de Deus. Então, se eu não tiver fé, Deus não vai poder fazer nada. Se eu tiver uma fé pequenininha, como um grão de mostarda, Ele vai poder fazer um pouquinho. Mas se minha fé crescer, se minha fé aumentar, e se eu confiar nele totalmente, o milagre de Deus é do tamanho do Deus que você tem. Entendeu? Se seu Deus for pequeno, seu milagre vai ser pequeno. Se o seu Deus for grande, seu milagre vai ser grande. Se seu Deus for gigantesco, seu milagre vai ser gigantesco. Se ele for do tamanho do universo, o milagre na sua vida vai ser do tamanho do universo. Depende da nossa fé. Então, que bom que você vem aqui. Que bom que você estuda a Bíblia e ora toda semana. Porque você está desenvolvendo a sua fé. E quanto mais ela crescer, maior é o seu Deus. Quanto maior é o seu Deus, maior o milagre. É isso que Deus quer para a gente. Vamos orar? Vamos fazer a nossa roda? Vamos vir aqui e pedir para Deus dar para a gente sabedoria, discernimento, para identificar as vozes na nossa mente, para a gente saber quando vem dele, para a gente não ter ideias LTDA. A gente não pode ter ideia limitada, porque a gente tem um Deus ilimitado. E eu quero ver você chegar para mim um dia e contar os seus sonhos, os seus planos, e eu quero rir deles. E eu quero dizer: estão precisando internar você, porque seu sonho está grande demais. Aí você vai dizer para mim: pastor, é que meu Deus é do tamanho desse meu sonho. Então eu acredito. Vem aqui, vem aqui. Pode vir aqui, vem aqui do meu lado. Tá com vergonha? Chega aqui, tem que fechar. Se não fechar, a roda não funciona. Muito bem. Vamos orar e vamos pedir para Deus sabedoria e discernimento. E lembre-se, o Criador é fonte de toda a criatividade. Acredite que Ele vai dar ideias criativas para você. Está com um problema? Ele tem a solução. E às vezes a solução Ele vai dar aqui, Você vai encontrar a solução. Se você está com dúvida, Ele tira a dúvida. E a ideia vem aqui e mostra o caminho. Aí você sabe se é para a direita, se é para a esquerda, se é para seguir em frente. Ele vai falar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que nós recebemos de Ti. E obrigado porque hoje nós rimos um pouco e paramos para pensar e refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre as ideias e pensamentos que passam pela nossa mente.
muitas vezes parecem boas, é só a gente repetindo aquilo que ouviu. Outras vezes são ideias fantásticas, maravilhosas, são sementes que o inimigo está plantando, com frases, com dizeres lisonjeadores, iludindo a gente, para deixar a gente mais orgulhoso, egoísta, vaidoso, que a gente rejeite essas ideias. Agora ajude a gente a ouvir a tua voz, com discernimento, com sabedoria, e dar ouvido à tua voz quando o Senhor plantar no nosso coração as ideias puras e perfeitas, vindas do teu trono de graça e glória. Abençoe cada um de nós. Cada um tem uma luta diferente, uma história diferente, um sonho diferente. Realize cada um, mas ajude a gente a buscar na fonte verdadeira, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe cada um de nós durante essa semana e que a gente esteja ligado, antenado, para ouvir a tua voz e as tuas ideias maravilhosas que vão trazer uma vida melhor para nós, que vão trazer soluções para os problemas, que vão nos mostrar um caminho para a realização de grandes sonhos e projetos. É o que nós pedimos e oramos por cada um que veio aqui hoje e aqueles que estão online também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.